para perto que você quer? Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Estamos aqui mais uma vez para trocar ideias com você, trocar uma palavra de verdade, né? Porque quando a gente fala da Bíblia, a gente fala a verdade. Muitas vezes, quando não falamos da Bíblia, não falamos a coisa certa. Mas Deus quer que a gente fale a verdade. E é por isso que eu estou aqui para ler para você sobre um texto de João capítulo 12, tá? Evangelho de João capítulo 12. Diz o seguinte, no versículo 9: soube numerosa multidão dos judeus que Jesus estava ali. E lá foram, não só por causa dele, mas também para verem Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Mas os principais sacerdotes resolveram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa de Lázaro, voltaram crendo em Jesus. Interessante, né, amados? Essa passagem é uma passagem forte, para mim é muito interessante, porque ela fala do testemunho. Isso traz para mim assim como se fosse uma coisa para os dias de hoje, né? Porque quando eu falei da verdade, né, a verdade ela tem que ser minha amiga e tem que ser sua amiga. Porque a verdade nunca vai te deixar na mão. Já pensou nisso? A mentira te deixa. A mentira, como diz o mundo, tem perna curta. Volta, né? Agora, a verdade, ela nunca te deixa na mão. A verdade sempre será verdade, né? E isso é importante. Agora, a mentira, daqui a algum tempo, ela vem sobressair e falar, Jesus Cristo é a verdade. Então, aqui, amados, nós temos uma lição em que Jesus Cristo, né? Ele estava na casa de Simão, né? E lá ele foi até ungido por Maria, né? Uma coisa maravilhosa, ungir os pés dele com perfume, ungiu o corpo dele com perfume, e foi uma coisa maravilhosa que ali ele falou sobre a questão da passagem dele por aqui, que ele falou assim, até os pobres, né? Ele falou, mas vamos tirar esse dinheiro para dar para os pobres. E ele corrigiu ali os discípulos, o Judas principalmente, né, dizendo, os pobres vão estar sempre com vocês. Mas aqui a situação que eu estou chamando é outra, né? Aqui Jesus Cristo, né, como souberam que Jesus estava ali, uma numerosa multidão de judeus, né, que Jesus estava ali, soube, né, e foram lá por causa de Jesus. Mas aqui tem um porém, mas também para verem Lázaro. Então não foram só judeus que queriam perseguir Jesus, foram judeus que também creram em Jesus, por causa do testemunho de Lázaro. Então, amados, o que Jesus veio fazer nesse mundo? Veio fazer testemunhas. Quando ele faz os sinais, que João cita, os sinais que Jesus faz aqui, né, ele não cita nem milagres, cita sinais, é justamente porque não é o sinal que é importante, não é o milagre que é importante. O importante é o que o milagre deixa dentro do meu e do seu coração. Já pensou nisso, amados? É muito bom você receber um milagre e agradecer a Deus e ficar muito feliz, então, mas ele tem algo muito maior. É fazer com que eu seja um testemunho de Jesus Cristo. Que quem faz o milagre, amado, não é o homem, é o sobrenatural de Deus, é o milagre, é de Deus, é o Senhor que faz. E Jesus Cristo veio aqui fazer milagre e depois ele ressuscitou sendo um milagre. E nisso eu posso crer que ele está ressurreto, que ele está vivo, que ele continua fazendo os milagres. Aí você vai ver que
eles foram ali por causa de Jesus, mas também por causa de Lázaro. E aqui diz uma coisa importante, amados. Diz o seguinte: Lázaro aqui ressuscitou dos mortos, mas principalmente os sacerdotes resolveram matar também o testemunho. Opa! Mataram a Lázaro. Amado, você lembra que Saulo de Tarso, né, que depois se converteu, o que ele foi fazer lá na cidade, lá em Atos capítulo 9, está aqui, ó. Atos, pegou ordem com os sacerdotes, para ver aqui, ó. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu cartas para as sinagogas de Damasco, né, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos. Então, ele ia para Damasco para quê? Para prender, para matar. Ele mesmo deu testemunho disso. Porque, amados, o que eles queriam fazer era matar o testemunho, acabar com os testemunhos, porque o testemunho estava se multiplicando. Pedro pregou a primeira vez e ficaram 3.000 batizados, depois mais 5.000. A coisa começou a multiplicar. Aí eles prenderam Pedro, porque Pedro era um testemunho de milagres, que no capítulo 3 de João ele fala aqui sobre a questão daquele que estava coxo, né, na porta da porta de Formosa, né, na porta da igreja de Formosa. Eles estavam presos, está escrito, ó, capítulo 3 ele diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado, perdoe, Atos capítulo 3. Em Atos capítulo 3, a gente vê aqui que Pedro continua trabalhando e fazendo a obra de Deus. A mesma coisa que Jesus fazia, continuou fazendo. Os milagres continuam acontecendo. Aqui, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona, né? Era levado um homem coxo de nascença, o qual punha diariamente na porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Vendo que Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem esmola. Pedro, fitando juntamente com ele, disse: olha para nós. Ele olhava firmemente, receber alguma esperança de receber uma esmola, né? Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram, e de um salto se pôs de pé e passou a andar entre os que estavam com ele, que entrou com ele no templo, saltando e louvando a Deus. E o povo viu andar e louvar a Deus, e reconheceram que ele era o mesmo que esmolava sentado à porta de Formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhe aconteceram. Então todo mundo fica impressionado com o milagre. Mas o problema não é o milagre. O problema dos sacerdotes não era com o milagre, era com a multiplicação, era com o testemunho das pessoas. Aquele que via aquilo gradava e falou assim: poxa, esse é o caminho, esse é a verdade. Né? Tinha um outro, né, que no Atos capítulo 8 veio Simão, um mágico, que fazia um monte de mágica. De repente chegou Filipe, que não era nem discípulo. Ele chegou lá e começou a fazer um monte de milagres em nome de Jesus. Então, por que é nome de Jesus? Porque Jesus está vivo, Jesus ainda opera os milagres aqui. Oi, aleluia! Jesus continua operando. Então, o testemunho de Lázaro, no capítulo 12, que eu falei com vocês, eles tentavam matar Lázaro, porque Lázaro estava confundindo os judeus. Peraí, os sacerdotes estão dizendo que Jesus não era nada, Jesus está operando milagres aqui ainda. Eu estou vendo os discípulos deles operar milagres. E eu sei que esse milagre não foi nenhuma mentira. Em João capítulo 9, Jesus tinha operado um milagre no cego, de nascença também. E eles foram atrás do cego procurar: vem cá, você é cego mesmo?
Foram na casa do pai dele, perguntaram para o pai dele, e o cego ficou atrás do cego, mas você não era cego nada, você estava mentindo. E o cego chegou e falou assim, vocês estão falando tanto desse Jesus que eu acho que vocês querem ser discípulo dele. Quer dizer, o próprio cego se tornou um testemunho. Agora venho eu, amados. Atos capítulo 1, versículo 8. Deus fala assim, e descerá o Espírito Santo sobre toda a carne, sobre vocês. Não se ausentem de Jerusalém, porque do alto vocês serão revestidos de poder e serão minhas testemunhas. Então, amados, o diabo quer matar as testemunhas. Quando Saulo de Tarso perseguiu ali aqueles que estavam em Damasco, ele caiu no chão e perguntaram para ele, quem que você está perseguindo? Quem é o Senhor? E Jesus falou, eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas Saulo não estava perseguindo Jesus. Não, pastor, está errado, você não está lendo a coisa certa. É verdade, está escrito aqui em Atos capítulo 9, eu não li o texto todo para vocês, mas aqui Atos capítulo 9 diz claramente, Saulo, caindo em terra, ouviu uma voz, no versículo 4, que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas ele estava com a ordem do sacerdote para perseguir os crentes. Ele estava perseguindo Jesus. Amados, eu sou testemunha de Jesus. Você que tem Jesus, você é testemunha porque Jesus habita em você. O Espírito de Deus habita em você. Então, o Jesus que está aqui, ele opera milagres na sua vida. Ele é um testemunho, não para operar milagres, mas para que eu possa falar desse Jesus para toda criatura. Eles queriam matar Lázaro, porque Lázaro se tornou um testemunho e os judeus estavam se convertendo. Ele estava vendo os próprios discípulos dele, do sacerdote, começando a seguir a Jesus, ou seguir os discípulos, vendo aquela milagre. Eu vou seguir a Jesus, e Jesus é o verdadeiro. Ele é o milagre, ele é o Messias, ele veio salvar o mundo. Mas até hoje, amados, você reparou que os testemunhos são perseguidos? Se você é um testemunho, se você começa a falar de Jesus, a perseguição aumenta para a igreja. Porque, amados, você não sabe o poder que tem dentro de você. Ser testemunha de Cristo é a coisa mais importante da minha e da sua vida. E é por isso que eu trago essa mensagem para você. Eles queriam matar Lázaro, porque Lázaro, eles já não estavam nem olhando mais para Jesus, estavam olhando para Lázaro. O negócio está se multiplicando, as coisas estão aumentando. E no capítulo 5 tem o testemunho de Gamaliel, que eles falaram, eles pegaram os discípulos para matar os discípulos, estavam chicoteados, aqui matar os discípulos. E Gamaliel falou, vem cá, se eles são mesmo verdade, se é de Jesus, se esse Jesus ressuscitou, se eles estão pregando a verdade, se eles estão do lado de Deus, se vocês falarem contra ele, brigarem contra ele, vocês estão brigando contra Deus. Agora, se ele é coisa de homens, o que eles estão pregando, se Jesus é coisa passageira, tem Judas, tem Teudas, que juntou 400 pessoas, todo mundo foi atrás dele. Mas morreu Teudas, acabou, ninguém, sumiu todo mundo. Morreu Judas, acabou os seguidores de Judas. Então, mas, quando Jesus morrer também vai acabar, ou seja, mas eles estão seguindo. Mas vamos ver, daqui a pouquinho morre, acaba tudo. Só que não acabou, se multiplicou. Então Deus sabe, quando a coisa é de Deus, ela se multiplica. A igreja evangélica, ela se multiplicou, está em tudo quanto é lugar, virou até moda. Está na televisão. Hoje em dia você sabe, tem programa de televisão aberta, tem gente falando de Jesus, tem programas falando de Jesus. Amados, e de onde sai o dinheiro dele? Eles ficam preocupados com o nosso dinheiro. Quem dá o dinheiro sou eu. Uma vez eu estava numa van, aí eu estava na van, né? Aí aquelas vans, naquela época que foi uma febre de van aqui no Rio de Janeiro, eu peguei uma van e tinha um trocador que recebia o dinheiro, sentava de costas. Chegou uma pessoa, sempre tinha conversa e tal, e o rapaz começou a falar de filosofia, falar de iluminismo, falar da inteligência, do racionalismo, começou a falar um monte de coisa, depois chegou e falou assim, não sei, tem muita gente ignorante nesse mundo, né? Como é que pode ter gente seguindo a Igreja Universal, aquele Macedo? E começou a falar mal. Mas teve uma hora que eu não aguentei e falei assim, meu amigo, se você tem pena daqueles que seguem a
a Igreja Universal, que estão lá dando dinheiro para aquele, você devia conversar com eles. Sabe por quê? Porque eles não são miseráveis, não são tristes, não, eles são muito alegres. E se eles dão dinheiro lá, dinheiro é uma coisa difícil de você ter. É por uma causa muito importante. Sabe por quê? Porque eles receberam uma coisa que você que está sentado aqui, que está tentando explicar um monte de coisa através da filosofia, você não sabe. Eles receberam algo muito importante. Eles receberam de Deus alguma coisa que vale a pena investir. Eles dão um dinheirinho pouco dele para investir. Se o bispo ou quem estiver dirigindo, estiver fazendo coisa errada, vão se ver com Deus. Mas agora o que eles receberam, você vai lá e procura falar com uma delas. Sabe o que eles vão fazer? Vem você também para Jesus. Rapaz, quando eu estava falando, todo mundo que era crente estava quieto na van. De repente eu comecei a escutar, glória a Deus, aleluia, varão de Deus. Ué, todo mundo estava quieto, de repente começou a se manifestar e o homem ficou quieto. E o trocador do ônibus chegou, bateu nas minhas costas, da van, né? Que igreja que você é? Eu falei, eu sou da Metodista, aquela ali. Né? Aqui, eu era daqui de Itaipu, eu falei, eu sou daquela igreja ali. Amanhã eu estou lá. Eu sou desviado e estou vendo que o caminho é Jesus. Eu falei, oh, glória. E ele foi para a igreja e foi para o ministério, logo depois estava no ministério de louvor da igreja. Amados, o testemunho deste, ninguém pode tirar isso de mim e de você. 1 Coríntios 3:17 fala isso, mano. Aquilo que está dentro de mim, se alguém vier contra mim, Deus intervém, Deus destrói até a pessoa que tenta destruir o testemunho. E o testemunho é você, o testemunho sou eu. A graça de Deus envolve-nos de tal forma que não importa o que a gente está passando, importa que a gente continue sendo testemunha da graça e do amor de Deus. Amém, queridos? Vale a pena, você é abençoado, você recebe de Cristo a unção de Deus, porque sabe o quê? A gente sabe para onde a gente vai. A gente está acima de tudo. Quando você é testemunho, você já mora nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Se você quiser procurar isso, procure em Efésios capítulo 2, versículo 6. Nós somos celestiais e não somos mais terrenos, porque a glória celestial está dentro de nós. Fica na paz de Jesus. Saiba que Jesus está aí na tua casa e que a graça de Deus envolva você. Senhor, em nome de Jesus, abençoa teus filhos, faça com que cada um deles, ó Pai, fique firme na tua presença e tudo aquilo que venha tentar distraí-los seja repreendido em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Fica na paz de Jesus. Deus abençoe. Aleluia. Não quer sair aqui, eu quero concluir. Agora vai. Deus abençoe você.